Olá, eu sou Marcela Reis, instrutora do curso de fotografia do projeto Além Fronteiras da Associação Dom Bosco. Sejam bem-vindos a mais uma aula e nessa aula nós iremos falar sobre cartão de memória. O quão importante é ter um bom cartão de memória na hora de fazer suas fotografias. Primeiro, o que é um cartão de memória? O cartão de memória é um tipo de dispositivo de armazenamento de dados com memória flash. E esse dispositivo ele pode ser usado tanto em câmeras como em celulares, como outros dispositivos. Ele tem essa função de armazenar aquilo que a gente envia para ele. Como um celular tem memória interna, ele é um tipo de memória que a gente pode retirar e colocar em outros dispositivos. Bom, então o que importa na hora de escolher nosso cartão de memória? A velocidade de leitura do cartão e a velocidade de escrita, além de a capacidade de armazenamento do cartão. Existem alguns tipos de cartões de memória na família SD. Existe o micro SD, que é basicamente esse cartãozinho aqui, que a gente usa com adaptador. Existe o SD normal, que seria esse, ele não tem o micro SD para a gente encaixar. Existe ainda o SDHC e o SDXC. O SDHC é o Security Digital High Capacity. Então, ele tem a capacidade de até 32 GB. E a partir do SDXHC, que é o Extended Capacity, ele vai a partir de 64, pode chegar até 2 terabytes. Vou deixar vocês com uma imagem aqui mostrando algumas informações a respeito do cartão. Ele tem escrito a quantidade de armazenamento, geralmente 32 GB, como a imagem que vocês estão vendo agora. Ele tem a velocidade máxima de leitura, tem o sistema UHS, que garante a velocidade de gravação mínima de 10 MB por segundo, caso ele seja do sistema UHS, né? Ele tem o tipo, nesse caso que vocês estão vendo, é o tipo SDHC, que é o High Capacity. Tem o sistema UHS-1, que garante a velocidade de gravação mínima de 10 MB por segundo. Então ele tem algumas informações que são extremamente importantes na hora de escolher. A gente tem que começar a entender o que está escrito ali com aquelas siglas, com aqueles nomes que a gente geralmente não sabe para que serve, né? Então aí está essa imagem que ela mostra basicamente uma forma da gente poder aprender a ler essas legendazinhas do cartão. Outro ponto importante é a gente saber escolher a partir da classe do cartão. Alguns cartões eles vão de 2 até o 10, eles vão sempre multiplicando, no sentido de 2, 4, 6, 10. Eles vão nesses valores e a classe 10, cada classe ela é referente à quantidade de megabytes que esse cartão é capaz de fazer a transferência de dados. Então, o classe 10 ele é no mínimo 10 megabytes por segundo. Um classe 2 é no mínimo 2 megabytes por segundo. Por que no mínimo? Porque ele pode entregar um pouquinho mais. Então, eles nos dão essa base de no mínimo 10, no mínimo 2, no mínimo 4, no mínimo 6, ou no mínimo 10, que é o mais alto até então. Além disso, a classe do cartão ele pode ter subdivisões. Essas subdivisões elas foram criadas para poder referenciar o megabyte por segundo que são mais altos. Por exemplo, um cartão que tem o VER30, isso quer dizer que ele entrega até o mínimo, na verdade, de 30 megabytes por segundo. Então, os novos cartões eles estão vindo com essa classificação para poder referenciar essa nova velocidade de transferência de conteúdo, de dados, né? Bom, essa nova denominação ela pode ser de 30, 60, 90 e que quer dizer, né, que a velocidade mínima que ele pode fazer de transferência. E também, quanto maior esse número de velocidades de transferência
transferência de dados, mais caro é o cartão. Mas dificilmente a sua câmera vai travar. Então, por que ela pode travar? Por exemplo, vamos dizer que eu estou usando um cartão que ele tem uma velocidade muito lenta, uma velocidade de transferência muito lenta. Então, gente, quando a gente for fazer a compra do cartão, a gente tem que ter em mente também o propósito do nosso uso. Quando eu estou utilizando um cartão que tem uma transferência de dados de 2 megabytes por segundo, eu não vou conseguir fazer fotos com muita qualidade, porque muita qualidade não. Eu não vou conseguir fazer fotos muito rápidas, eu não vou conseguir fazer no modo buster, eu vou tirar várias fotos no modo rajada, porque a câmera ela tem ela tem um sistema chamado buffer, que é um tipo de memória interna da câmera que é um intermediário. Ela vai te enviar os arquivos de imagem que você tirou para o seu cartão. Quanto mais lento o seu cartão, mais lento vai ser esse processo. Então vamos dizer que eu estou tirando várias fotos, a câmera vai ter um momento que ela vai parar. Ela não vai aguentar a quantidade de informações que estão sendo enviadas para ela naquele momento e o cartão não está. Ela não vai aguentar, ela vai parar de funcionar. Então, quando a gente for fazer a compra de um cartão, é interessante que a gente utilize essas classificações para a gente poder se basear no que a gente vai fazer, qual o propósito que a gente quer com aquele cartão, com aquela câmera. Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero fazer vídeo em Full HD. Eu não posso de jeito nenhum utilizar um cartão com 2 megabytes por segundo de transferência, porque meu cartão não vai aguentar, minha câmera não vai aguentar e eu vou perder tudo, vou perder as imagens, vou perder o vídeo, vou perder tudo. Então, quando a gente vai escolher o cartão, a gente tem que ter em mente o nosso propósito com aquele cartão. Se eu vou tirar fotos, pode ser um cartão com uma transferência baixa? Talvez, não é sempre interessante, porque vamos dizer que eu faço uma foto de longa exposição. Você vai demorar muito tempo para poder transferir aquela imagem do buffer pro cartão. E aí você vai ficar preso ali naquela tela preta por um bom tempo. Então, investir em cartão é sim importante. Bom, uma outra coisa interessante. Os cartões, as marcas de cartões ainda podem variar em relação à transferência, à velocidade de transferência. Então, alguns cartões, como não vou falar a marca, né, para não fazer o merchan, mas enfim, existe uma associação chamada Proteste que ela fez um estudo com alguns cartões de algumas marcas e ela comprovou pra gente a diferença gritante que existe entre cartões de uma determinada marca e uma outra marca, que o mínimo era entregue realmente, o mínimo de transferência era entregue, mas tinham cartões que entregavam 60 megabytes por segundo, enquanto o outro entregava 34. Isso é uma diferença gritante. Então a gente tem que ter em mente que nem sempre o barato é bom. O barato às vezes sai caro, tá? Então invistam em marcas que vocês podem confiar. Até eu vou deixar esse link dessa reportagem na descrição para vocês que vocês tenham noção um pouquinho de quais marcas são boas ou não tão boas. Bom, rapidinho para falar. Outro ponto é que a gente tem que ter em mente outras questõezinhas. A gente tem que ter em mente a potência, o rendimento, a capacidade e a confiabilidade das últimas inovações que esse cartão pode ter recebido. Então, existem cartões que eles têm um tipo de proteção que você pode recuperar suas fotos depois de apagadas, por exemplo. Porque aquele cartão ele é equipado com aquele tipo de tecnologia. Outros não, outros você vai apagar e você vai perder a imagem pro resto da sua vida. Então, esses quesitos são interessantes na hora da escolha do cartão. Bom, eu vou deixar também outras dicas, mais resumidas a partir de agora, sobre o que você tem que levar em conta na hora de escolher o seu cartão. O primeiro deles seria a velocidade de escrita e de leitura do cartão. Eu diria que em torno de 80 megabytes por segundo é uma velocidade confiável para a gente poder manter uma rotina de trabalho interessante.
O segundo deles seria a capacidade de resistir a ambientes extremos. Essa dica é mais para quem está fazendo uma fotografia mais profissional, mais para a parte de passar por, sei lá, de repente uma tempestade. Então tem que ter todo um equipamento mais reforçado em questão de materiais e construção do equipamento. E um cartão potente nesse momento tem que ser também escolhido a partir da sua escolha de câmera. Não adianta, né, a gente ter um equipamento muito bom e utilizar um micro SD que não tem capacidade nenhuma de suportar o poder de fogo que tem uma câmera full frame, por exemplo. O terceiro deles é a escolha de um cartão de memória que tenha um software de recuperação simples. Então é aquilo que eu disse anteriormente. É interessante que a gente escolha um que a gente possa recuperar fotos apagadas ou fotos danificadas. Então alguns cartões de memória nos proporcionam isso, que deve ser levado em conta na hora da compra. O quarto deles é uma quantidade de espaço suficiente. Então algumas pessoas chegam a ter 10 cartões de memória porque fazem vários eventos. Eu mesmo tenho dois, um de 32 e outro de 8 GB. Cada cartão eu uso para ocasiões específicas. Então, isso é muito do fotógrafo que vai utilizar e do evento que ele vai fazer. A gente não precisa ter um cartão de 128 GB, de 2 terabytes, para ser um fotógrafo top, potente e tá. Não. Então, escolha a partir das suas necessidades. E o quinto, não menos importante, seria a escolha de parâmetros adequados para filmar em HD, Full HD, 4K. Isso permite que a gente tenha uma pós-produção de qualidade e um fluxo de gravação melhor, com mais qualidade também. Então, esses cartões vão te dar mais alto desempenho e também vão depender do seu propósito na fotografia, né? E espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Curtam, compartilhem e até uma próxima.